Olá, pessoal! Hoje o vídeo é sobre essa figura nefasta da política brasileira, o senhor Aldo Rebelo, que hoje é queridinho da esquerda trabalhista, da esquerda desenvolvimentista e se coloca hoje como representante dessa ala da esquerda moderada, em substituição aí ao Ciro Gomes. Não sei até quando que o Ciro está para voltar ao cenário como pré-candidato à presidência pelo PSDB. Mas até lá, vamos considerar que ele é o candidato da esquerda trabalhista e que foi alçado a um posto de um herói, né, que vai mudar o Brasil a partir de uma perspectiva nacionalista e desenvolvimentista. E eu tô aqui hoje, não vou nem falar de outros temas polêmicos com relação ao Aldo Rebelo, eu vou falar da minha área de estudo, inclusive, eu sou professor de biologia, e vou mostrar como é que o Aldo Rebelo é tudo, menos de esquerda, menos ele é tudo, menos de esquerda, menos nacionalista, né? Ele na verdade é um entreguista. E como o banditismo ambiental e ecológico do Aldo Rebelo, ele é um atraso para o Brasil, contradizendo o seu discurso fanista de que ele é um nacionalista e está aqui para defender o Brasil como nação. Na verdade, não. Não. E nós vamos criticar o Aldo não só por aquilo que ele pensa e tem como ideias para o Brasil, mas daquilo que ele já fez, tá bom? Esse é o Aldo do Antigo Testamento, tá? Tá aqui, ó. Esse é o Aldo Rebelo, se eu não me engano, ainda no Partido Comunista, no PCdoB. E aqui é o Aldo, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui está o Aldo Rebelo, nova geração. O Aldo Rebelo do Novo Testamento. Pô, deixa eu botar ele aqui, ó. Eita, bonitão aqui, hein, Aldo? Deixa eu até me diminuir aqui, ó, porque esse cara é foda, né? Ó, o chapeuzinho Panamá para se aproximar ali dos agroboys, né? Da galera do agro. É como se a gente não sacasse essa simbologia. Mas vamos lá, não estou aqui para falar do visual dele, eu estou aqui para falar dos grandes problemas que o Aldo Rebelo representa para o Brasil, né? Um discurso extremamente atrasado e que vai contra a soberania nacional que ele tanto defende. Vamos começar aqui com o pecado original do senhor Aldo Rebelo, que foi ser relator lá no início do século, da década passada, do novo Código Florestal Brasileiro. Para quem não se lembra, para quem é muito jovem, né, eu sei que na esquerda trabalhista tem uma galera muito novinha aí, que talvez não tenha vivido isso. Em 2012 foi aprovado no Brasil um novo Código Florestal. Era uma reformulação, né, uma atualização da legislação brasileira que de fato era muito antiga e que trazia demandas muito novas, né, sobre a ocupação do solo e tudo mais. E o novo Código Florestal ficou lá na Câmara a cargo do Aldo Rebelo. Ele foi o relator do novo Código Florestal brasileiro. E qual era a ideia central desse novo Código Florestal, né? Qual que era o objetivo? Atualizar a proteção das terras brasileiras, das florestas, dos campos, e juntar isso com o desenvolvimento, né? O chamado ali, a utopia do desenvolvimento sustentável, né? O Brasil se desenvolver de forma sustentável, a gente precisava atualizar a legislação até então em vigor. E essa atualização envolvia demandas do agronegócio, demandas dos ambientalistas, e aí a ideia era ajustar essas tensões. E o Aldo não fez isso. Na verdade, o que o Aldo propôs, né, foi um relator
de, um, de uma série de mudanças horrorosas para o meio ambiente que representaram um atraso na maneira como o Brasil lidava e lida até hoje com as florestas, campos e tudo mais. Para você ter uma ideia, né, alguns dos principais problemas do novo Código Florestal. A gente teve redução de área de mata ciliar de rios, tivemos redução de mata ciliar no entorno de nascentes. A gente permitiu que áreas consolidadas, áreas que foram construídas até 2008 e que eram contra a legislação da época, elas pudessem permanecer ali, né? Então vamos tentar legalizar o ilegal, né? Vamos tentar fazer com que o fazendeiro que desmatou ilegalmente, construiu, utilizou áreas de mata ciliar, áreas de mata de nascente, áreas de preservação permanente, ele consiga estar dentro da legalidade, mesmo que tenha no passado cometido um crime. A fala e a desculpa do Aldo Rebelo, que a gente vê em uma série de entrevistas dele, é que o Código Florestal conseguiu assentar essas tensões, conseguiu atender interesses diversos, o que é uma mentira. O novo Código Florestal, ele essencialmente agrícola, ele é essencialmente um código que beneficia a produção agrícola em detrimento do ambiente. A gente já discute um pouquinho disso. Uma prova disso é que, na época, inúmeras entidades científicas, eu não estou falando do ambientalista, do cara que está militando pelo meio ambiente, mas não está na academia, tá? Nós estamos falando de entidades que reúnem diversos especialistas, diversos pesquisadores, e que se colocaram contra, se posicionaram contra, criticaram a figura do Aldo Rebelo como um relator, porque essas discussões não foram levadas até a Câmara, eles não foram ouvidos. Né? Um exemplo que a gente tem aqui é a manifestação dos especialistas que participavam aí do... Deixa eu abrir aqui. Que participavam, por exemplo, da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e a ABC, Academia Brasileira de Ciência. Eles produziram um documento criticando várias medidas adotadas no novo Código Florestal. Um dos pontos mais bizarros dessa lei proposta pelo Aldo, aliás, relatada pelo Aldo, é justamente anistia a crimes ambientais cometidos até 2008, até julho de 2008. Para quem não se lembra, o novo Código Florestal permitiu que desmatadores, grileiros, pessoas que haviam cometido crimes ambientais até julho de 2008, essa era uma data mágica ali, um número mágico, eles fossem anistiados desde que eles se comprometessem a atender às novas exigências da legislação, né, que entraria em vigor, que era uma legislação muito mais solta, muito mais flexível para quem se interessa em cometer crime ambiental. Então essa foi uma luta muito pessoal do Aldo Rebelo. Ele lutou para que a anistia fosse dada a esses desmatadores. E é absurdo, eu vou mostrar para vocês aqui um negócio que é bem didático sobre como isso foi nefasto para a política ambiental no Brasil. Cara, olha esse gráfico aqui, ele trata do desmatamento na Amazônia de 88 até 2019, mas tem um negócio interessante nesse mapa, né? A gente percebe que, por exemplo, um salto gigantesco de desmatamento na Amazônia, 2004, 2005, isso aqui é aquele avanço absurdo na fronteira agrícola pelos sojeiros,
né? A galera ali do Centro-Oeste vendendo terra para a galera da soja e migrando para o Norte, e aí você tem um desmatamento recorde aqui. E aí depois, com a adição principalmente de fiscalização mais moderna, uma fiscalização mais eficiente, dotada inclusive pela ministra do Meio Ambiente da época, a Marina Silva, olha a tendência de redução. A gente tem uma tendência de redução do desmatamento na Amazônia legal. Essa tendência ela vai se reverter a partir de 2011, 2012. O que a gente teve em 2011, 2012? Anistia. Então você literalmente diz para o criminoso ambiental que está desmatando ilegalmente: você pode cometer crime, porque daqui a pouco vai vir uma galera e mudar a lei e vai te anistiar. Então isso foi terrível. Então esse foi o pecado original do Aldo Rebelo com relação ao meio ambiente. Mas não é isso, né? O Aldo, o que acontece com ele? Ao longo do tempo, e ele vai sair do PCdoB, ele deixa de ser um, entre aspas, comunista, e ele passa a se aproximar muito, muito de setores extremamente conservadores da sociedade brasileira. E entre esses setores, um que ele já havia se aproximado bastante, que é o agronegócio. Então o Aldo Rebelo ele vai se aproximar muito dessa galera do agronegócio. Ele vai fazer ali ele vai ser a voz da esquerda dentro do agro, defendendo o agro como o motor do Brasil, né? Esse discurso de que o agro é o motor do Brasil. E ele vai defender, inclusive, que medidas que tentam frear o avanço do agronegócio no Brasil são medidas que não se sustentam do ponto de vista da soberania nacional. Então ele vai defender, por exemplo, que o IBAMA é um órgão ideologizado. O IBAMA é um órgão que atende interesses internacionais tentando frear o desenvolvimento do agro brasileiro, porque o agro brasileiro é extremamente forte. O agro brasileiro hoje representando não só a agricultura pecuária, mas toda a agroindústria no seu entorno, aproximadamente 1/4 do PIB. Então, qual é o discurso do Aldo? E a gente vai ver isso muito frequentemente nos discursos dele, tá? A gente vai ver o Aldo Rebelo dizendo o seguinte: as ONGs internacionais, empresas internacionais, elas pressionam o Ministério do Meio Ambiente, pressionam o IBAMA para que medidas sejam tomadas para frear o avanço, por exemplo, da fronteira agrícola no Brasil. Esse é um discurso. E é um discurso muito emparelhado com a extrema-direita. Entende? Que pega uma ideia muito cara ao povo brasileiro, essa ideia de ser patriota, de defender os interesses nacionais, e vai considerar que a defesa do meio ambiente, as exigências legais para você avançar com um grande projeto que vai causar um impacto ambiental muito grande, isso na verdade é fruto de uma influência externa, é fruto do imperialismo. Cara, e por que isso não faz sentido algum? Não faz sentido. Faz até numa análise muito superficial, tá? Então você fala assim, os europeus produzem muito pouco, os agricultores franceses, eles não querem que os agricultores brasileiros eles se desenvolvam, né? Os agricultores alemães, os agricultores ingleses, eles vão tramar, né, através de ONGs, através, né, dos próprios governos, tramar barreiras para o desenvolvimento do agro brasileiro, que é uma ameaça a eles. Cara, isso não para em pé. Eu vou mostrar para vocês, cara. É bizarro como o Aldo Rebelo vai apoiar isso aqui, ó. Primeiro vamos fazer uma distinção, tá?
botei aqui um texto muito interessante de um grupo chamado De Olho nos Ruralistas, e eles vão falar de quem financia a boiada. Lembra lá do então ministro do Meio Ambiente, outra figura nefasta para o Brasil, dizendo que a gente tinha que aproveitar o momento da Covid, que tinha muita gente morrendo, para passar boiada, para flexibilizar a legislação ambiental ainda mais, para que o desenvolvimento aconteça sem esses entraves. Bom, primeiro eu vou fazer uma distinção que eu acho que ela é extremamente necessária. Existe o agro latifundiário e existe o agro de pequenos e médios produtores. Ok? A maior parte das propriedades rurais no Brasil, segundo o censo agropecuário, é de pequenos e médios produtores. A maior parte das propriedades, em número de propriedades. Eu não estou falando aqui do tamanho delas, porque quando a gente vai para o tamanho, as grandes fazendas, os grandes latifúndios, eles acabam ultrapassando em muito os pequenos, ok? A maior parte da nossa produção é do grande produtor, em especial soja, milho, algodão, e que vai para fora, cara, vai para fora, em especial soja. Então é importante a gente distinguir o agronegócio de latifúndio do agronegócio de pequenas e médias propriedades. Porque senão fica parecendo que todo mundo é agro. Todo mundo é agro. E não é. Eu vou mostrar por quê. Existe uma explicação muito importante aqui, tá? Essa galera aqui é a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, que carinhosamente a gente chama de bancada ruralista. A bancada ruralista é a maior força no Congresso Nacional. A estimativa é que pelo menos aí metade dos deputados estejam de alguma forma ligados à FPA e atendam interesses da FPA, ok? Então, olha que doideira isso. Nós temos uma bancada ruralista que não é de hoje, tá? No Brasil Império, por exemplo, a principal bancada no Senado era a bancada ruralista, que segurou, por exemplo, por muitas décadas, o avanço da abolição da escravidão. Porque não interessava a esses ruralistas, que tinham muitos escravizados, a libertação dessa mão de obra escravizada que eles tinham, ok? Então, a FPA, ela é fundada oficialmente na década de 90 para atender os interesses da agropecuária, ok? Do agronegócio, principalmente do agroexportador, tá? Não do pequeno produtor, a gente vai ver isso muito bem. E aí, cara, em 2011, olha só o que acontece. Em 2011, foi criado o Instituto Pensar Agro. O que é isso para quem não está acostumado com essa terminologia? A IPA, o IPA, né, Instituto Pensar Agro, é uma think tank. O que é uma think tank? É uma associação, aí o juridiquês, eu não sei se eu vou estar atendendo 100%, vou ser muito preciso aqui, mas uma think tank é um laboratório de ideias. Né? Ele é um instituto que vai pensar sobre determinada área. E a think tank do IPA é para pensar agricultura no Brasil. E olha que doideira. O IPA, o Instituto Pensar Agro, ele recebe quase R$1 milhão por mês, de várias associações. Essas associações, elas vão financiar o IPA, porque o IPA é como se fosse um lobby para o agro.
Então vamos supor, você tem a Associação de Produtores de Sementes do Norte. É uma associação que reúne vários produtores rurais. E está associada ao IPA, por exemplo. Então ele vai pagar ali mensalmente o IPA para o IPA desenvolver estudos, relatórios, fazer lobby, ainda que no Brasil isso não esteja regulamentado, se reunir com agentes do Estado para que sejam criados formas de beneficiar o agronegócio. É um lobby não oficial. E olha só o que a galera do de olho nos ruralistas, eles descobriram. Olha só. Pô, eu queria mostrar isso aqui, ó. Tá, quem financia são essas associações, tá? Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Produtores de Semente de Soja, a Abras, ela tá muito ligada ali ao IPA e paga o IPA e tal. Mas quem são as empresas que vão manter o IPA funcionando? E aí, na hora que a gente vai ver essas empresas, olha só, a JBS, ela tá ligada a 7 associações, a Agroceres, 6 associações, a BASF, 5 associações, a Cargill, Stoller, Lanco, a 4 associações, a Bayer, a Bunge, a BRF, Syngenta, Nestlé, Corteva, 7 associações. Então, gente, o que acontece aqui? Olha que bizarro isso. Essas empresas, elas conseguem, através do IPA, que elas estão financiando através das associações, não só expressar o seu poder econômico, elas vão fazer o que o capitalismo faz muito bem, que é aliar o poder econômico ao poder político. Então pensa, a Syngenta recentemente, mais ou menos, foi comprada por uma empresa chinesa, tá? Um conglomerado chinês. Então a Syngenta não é mais uma empresa europeia, ela é chinesa hoje. JBS, ok, é brasileira. A Bayer é uma empresa alemã, a Nestlé é suíça, a Cargill é americana. Então pensa, nós temos inúmeras empresas multinacionais, aqui eu coloquei algumas só, que conseguem se reunir com mais alto escalão dos governos. Então os caras vão conseguir reunião com o ministro ou a ministra da agricultura, né, lá do mapa, vão conseguir reunião com governadores, prefeitos, vão conseguir reunião com o presidente, cara. Aí eu pergunto, o cara que tá plantando mandioca, tá plantando alface, ele é um pequeno ou médio produtor, o cara aqui em Minas Gerais, por exemplo, 75% do leite produzido aqui em Minas vem de pequenos produtores, né? O que a gente chama de agricultura familiar. Você acha que esse cara tem condição de se reunir, por exemplo, com o ministro da Agricultura? Ou então ele tem condições de se reunir, por exemplo, com o presidente de uma comissão importante dentro do Senado ou dentro da Câmara? Não tem. E nós estamos abrindo passagem para empresas multinacionais estrangeiras terem acesso ao mais alto escalão do Estado brasileiro. Ô senhor Aldo Rebelo, isso é soberania aonde, meu caro? Isso é soberania aonde? Cara, olha que bizarro isso. Cara, olha essa reportagem aqui com base nesse relatório que eu mostrei para vocês De Olho nos Ruralistas. Pô, deixa eu colocar aqui que eu não tô conseguindo, peraí, deixa eu diminuir aqui que vai ficar mais fácil, ó. Hum,
Cara, eu acho que eu cortei aqui, peraí. Bom, ajeitei aqui, ó. Coca-Cola, Pepsi, McDonald's compõem rede de financiamento do Instituto Pensarag e ajudam os Estados Unidos a somar 71 das 215 empresas estrangeiras que bancam associações de agronegócio no Brasil. Só para a gente ser justo, se a gente pegar todas as empresas que estão bancando o IPA, né, o Instituto Pensar Agro no Brasil, são mais de 1.000. Então, mais ou menos 20% são empresas estrangeiras. Só que dessas empresas estrangeiras, cara, olha que é muito absurdo. Que você tem dessas mais de 200 empresas estrangeiras, um terço está nos Estados Unidos. Tem uma parte na Europa, uma parte na China. E é essa soberania nacional que o senhor Aldo Rebelo defende. Ele está dizendo o seguinte: a legislação ambiental é pensada por ONGs internacionais para barrar o progresso do agro brasileiro, mas o agro brasileiro é, em parte, sustentado. Eu estou falando do agro latifundiário, o agro exportador, esse agro gigante que a gente tem, é sustentado por Coca-Cola, Pepsi, McDonald's e por aí vai. Isso porque a gente não falou de Bayer, a gente não falou de Syngenta. Então são inúmeras, a Bunge, Cargill. Tá entendendo como não bate as coisas, né? Então, assim, ou a gente pensa na soberania nacional, ou a gente finge que está pensando na soberania nacional. Tem um outro problema aqui. Existe um pensamento retrógrado, antiquado, reacionário, de que as áreas que nós temos, que não são áreas urbanizadas, áreas para cultivo, são áreas que precisam ser ocupadas. São áreas que precisam passar por um processo de ocupação para se desenvolver. Esse é um discurso muito comum da gente observar o Aldo Rebelo falando. Ele vai tratar muito disso, de um plano de desenvolvimento da Amazônia. E isso fica muito claro, por exemplo, num texto que ele escreveu, e que eu vou mostrar aqui um artigo de revista de 5ª categoria que ele escreveu. Olha só esse artigo, eu até peço desculpa porque eu falei site de 5ª categoria, eu não conheço o Poder 360, então perdão, não foi com essa intenção. É que eu estava pensando na parceria do Aldo, depois a gente até mostra, com o Brasil Paralelo. Gosto muito do Brasil Paralelo, esse grupo revisionista, histórico, criminoso, mas o Poder 360 eu realmente não conheço para falar desse jeito. Mas vamos lá, vamos ao artigo bizarro do Aldo Rebelo, que mostra como essa ideia de desenvolvimento está atrelada à ideia de ocupação. A ideia de que se não há empreendimentos e não há aproveitamento de recursos naturais diretos de uma determinada área, nós não estamos nos desenvolvendo. Tá? Isso é problemático sob diversas perspectivas, mas vamos entender por que o Aldo fala disso. Ó, olha esse artigo dele aqui. Ele vai falar assim, ó, China dominará a produção hidrelétrica e Brasil desperdiça a Amazônia. Ele está dizendo a planície amazônica é a fábrica natural de energia bloqueada pelos adversários do desenvolvimento da Amazônia no Brasil. A puta que pariu, cara. Ele vai falar que a China está investindo muito na produção hidrelétrica. Na produção hidrelétrica, tem 3 gargantas, por exemplo, que já funciona, e ele vai falar aqui da construção do maior complexo hidrelétrico do mundo no rio Yarlung Tsangpo, no Tibete. E aí, quanto que vai produzir e tal, nananana. Mas aí ele vai falar que a China vai liderar a geração de energia hidrelétrica no mundo, com os 2 maiores complexos, e ele vai ter inveja disso, ele vai ter inveja do Brasil. Inveja da China, né? E aí fizeram até um Poder 360, até fez aqui um infográfico, né, mostrando o valor em investimento.
o quanto vai se produzir em quilowatts. Aqui tem um truquezinho barato e absurdo, tá? Em vez de botar megawatt-hora, eles botam quilowatt-hora para ficar um negócio muito absurdo, tá? A gente costuma usar aqui megawatt-hora. Estimativa de materiais, vai usar 7 vezes o que a hidrelétrica de Belo Monte usou e tal. Dizendo o seguinte, não é só a produção de energia em si, né? Todo o entorno da produção que vai movimentar muito a economia brasileira. Aí ele vem aqui, cara. São os absurdos dele, ó. O paradoxo é que uma hidrelétrica na China beneficia a atividade mineral na Amazônia brasileira, minério de ferro no Pará, enquanto potencial. E aí ele vai argumentar que a China vai comprar mais minério de ferro para a produção da hidrelétrica, tá? Novamente esse fetiche com o Brasil. Gente, desculpa, caiu aqui meu celular parou de funcionar e ele é na minha câmera, agora estou fazendo a gravação com... opa, não, filho, aí você me distorce. É aqui, ó. Tô fazendo a gravação aqui com o próprio notebook, por isso você precisa me ajudar e apoia esse projeto. Mas vamos lá, vamos continuar para a gente não perder aqui o vídeo. O paradoxo, e aí eu vou me diminuir aqui para que o áudio cresça. Ó, o paradoxo... Enquanto o potencial hidrelétrico nos rios da Amazônia está imobilizado por uma ação coordenada de ONGs financiadas do exterior e órgãos e instituições do Estado brasileiro. O que ele chama de ações coordenadas aqui no Brasil é uma fala tão canalha que o que ele está chamando de ação coordenada é a aplicação da lei brasileira. Porque olha que cara, ele é muito canalha, né? Eu vou fazer uma associação aqui com a ideia do banditismo social do Eric Hobsbawm, como se fosse um banditismo ambiental ecológico, tá? Ele tá se achando o herói para agradar a extrema-direita com esse discurso absurdo. Mas olha só, a planície amazônica cercada por 2 planaltos, cujos rios descem em direção à planície de sucessão de cachoeiras, é uma fábrica natural de energia bloqueada pelos adversários do desenvolvimento da Amazônia e do Brasil. Cara, olha só. Pô, esse vídeo tá ficando grande demais, amanhã eu tenho que dar aula. Você sabe hoje que a Eletrobras, que hoje é chamada de Axia Energia, ela está pulverizada nas mãos de vários investidores, inclusive investidores estrangeiros. Então, e ela domina o mercado de hidrelétricas no Brasil. E foi vendida a preço de banana no governo de Jair Messias Bolsonaro. Então você quer botar mais hidrelétrica ali na Amazônia? Para quê? Para sustentar essa galera de fora? Igual você está advogando com relação às grandes empresas multinacionais estrangeiras? Ele é um nacionalista de Araque, gente. Olha isso, cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Estudos da Eletrobras, já não é Eletrobras mais, né, no Plano Nacional de Energia, apontam a capacidade de inventariar dos rios da Amazônia de duplicar a geração de energia hidrelétrica no país. Hoje, para vocês terem uma ideia, cerca de metade da energia da matriz elétrica no Brasil é de energia hidrelétrica. Está subestimado, mas revela a força desaproveitada dos nossos rios. A sabotagem institucionalizada reduziu Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, usinas de fio d'água, de reduzida capacidade, quando não simplesmente descartou os projetos nos casos de Cotingo e São Luís do Tapajós. Eu sou biólogo, então agora eu vou falar para quem não é, tá?
Eu preciso falar para quem não tá ligado nessa ideia. Até um tempo atrás, década de 80, parte da década de 90, a gente tinha usinas de grandes reservatórios. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, a usina de Furnas é assim. E aí você tem uma grande vantagem que, como é uma área gigante, um lago gigante, em época de seca, você ainda vai continuar utilizando essa água. O que a gente descobriu? E que não sou eu, cara, ambientalista, pô, ecochato, né? Ou a galera das ONGs. É a galera que estuda. É a galera que se debruça para estudar os impactos ambientais e sociais das hidrelétricas. Gente, hoje nós temos uma tecnologia que permite que a geração de energia hidrelétrica se dê por turbinas que vão aproveitar o movimento da água natural ali do rio e não mais de energia potencial de um grande lago. E aí se descobre que, fazendo assim, você tem um lago menor com um impacto menor. Você tem um problema que durante a seca você vai ter que reduzir a produção. Mas isso é compensado por menos impactos ambientais. Então, no Brasil, é proibido usinas hidrelétricas que não sejam a fio d'água. É por isso que, por exemplo, Belo Monte é a fio d'água, Giral é a fio d'água, Santo Antônio é a fio d'água. E aí vem um babaca desse que se diz o defensor da soberania brasileira e vai dizer que isso é um conluio. O que ele vai falar, cara? Que a abolição da escravidão foi motivada por interesses externos da Inglaterra, que obrigou o Brasil a abolir a escravidão, e que de fato foi, tá? Porque se a gente dependesse da galera do agro, nós teríamos escravizados até hoje. Mas estão entendendo como é absurdo esse pensamento retrógrado, reacionário do senhor Aldo Rebelo? E aí vem uma outra questão que eu gostaria de abordar com vocês, que é o seguinte: não existe soberania nacional, não existe soberania. Deixa eu até botar aqui, peraí, vou até voltar aqui porque eu quero a cara desse sujeito aqui. Olha só, o Aldo, como um bom desenvolvimentista, ele vai dizer o seguinte: para a gente desenvolver, a gente não pode ter essas amarras ambientais. No entanto, isso vai ficar para um outro vídeo, mas só para adiantar essa ideia, não existe soberania nacional quando as pessoas mais prejudicadas por ações ambientais são aqueles povos que têm menos condições de lidar com essas questões. O povo pobre, povo periférico. Seja porque, quando afetados por intervenções e grandes empreendimentos, como o próprio Belo Monte, eles não conseguem marcar uma reunião com o ministro da Agricultura, senhor Aldo Rebelo, como a Coca-Cola faz, como a JBS faz, como a Cargill faz. Os indígenas afetados, eles têm pouco ou nenhuma fala ali, né? O poder deles é muito restrito. Então a soberania nacional, ela precisa atender aspectos sociais básicos. Isso porque eu nem falei ainda da questão do clima. O Aldo Rebelo disse, cara, durante a discussão do novo Código Florestal, que o IPCC, a maior organização de cientistas do planeta, financiados pela ONU, era político ideológico, pois não tinha evidência científica de que o ser humano causava a crise climática que nós já víamos naquela época. Já tínhamos inúmeras evidências, para cada relatório do IPCC, para cada grupo de trabalho, são mais de 10 mil artigos revisados, analisados e constam nos relatórios.
Aí vem um sujeito desse, completamente limitado do ponto de vista ambiental, dizer que essa é uma agenda político-ideológica. É uma agenda política, é uma agenda que serve a interesses estrangeiros. Sabe o que serve a interesse estrangeiro, senhor Aldo Rebelo? É o avanço da soja no Matopiba. Porque quem está comprando fazenda no Matopiba, produzindo soja, exportando para tratar de porco na China, não é o pequeno agricultor, é o grande. E muitas vezes diretamente associado ou já pertencente a grandes multinacionais estrangeiras. Então, quando a gente fala de soberania, não dá para a gente pensar em soberania sem atender os povos mais fragilizados nesse embate de classes que nós temos. Ah, mas você vai usar o marxismo? Não precisa usar do marxismo, vamos usar do trabalhismo. É a classe trabalhadora, senhor Aldo Rebelo, que está sofrendo com a crise climática. É a classe trabalhadora que sofre com enchentes, secas prolongadas. A ocupação da Amazônia, que o senhor defende, é uma forma de entreguismo. Porque no nosso capitalismo tardio, quem vai dominar esse avanço, essa neocolonização da floresta, são os grandes grupos que têm interesses diversos dos trabalhadores. Entende o que eu acho essa figura nefasta? Galera trabalhista, é esse cara que vocês estão defendendo. É esse cara que foi na Band semana passada criticar a redução da escala 6x1, dizendo que não era o principal problema da classe trabalhadora no Brasil. É esse cara que quer botar a hidrelétrica financiada com o dinheiro estrangeiro, com o capital estrangeiro na Amazônia, afetando populações indígenas, populações ribeirinhas. É esse cara que vai dizer que a atuação do IBAMA, a atuação da ministra Marina Silva, a atuação de entidades ligadas ao meio ambiente, elas são ideológicas. A puta que pariu. Não são. Você pode até ter, que obviamente tem, o capitalismo ele vai cooptar diversos movimentos, inclusive dentro da área ambiental. Mas vamos falar sério, cara. Hoje o Brasil é dominado por grandes empresas estrangeiras. E as poucas empresas nacionais que a gente poderia botar para brigar, né, ali para se ter um capitalismo menos selvagem, a gente está se desfazendo delas, né? É o caso da Eletrobras, privatizada recentemente. Bom, eu não sei para quem que esse vídeo vai aparecer. Pode ser que não apareça para ninguém, vai ter 3, 4 visualizações, mas pode ser que algum trabalhista veja. E eu tenho tido algumas experiências interessantes na internet com alguns trabalhistas que parecem muito os petistas da década passada. Uma discussão completamente baseada numa idolatria, né, num antipetismo absurdo. E olha que eu tenho críticas vorazes ao PT, que inclusive na parte ambiental deixa muito a desejar. O próprio Belo Monte é cria do PT e a gente tem que criticar mesmo a adoção de uma hidrelétrica como essa. Depois a gente pode até discutir um pouquinho mais. Mas galera trabalhista, saudades do Ciro, hein? Saudades do Ciro. Isso porque eu nem falei de outros problemas do Aldo Rebelo. Eu só falei do namorico dele com a galera do agro,
né, a defesa intransigente de um agro exploratório, a condenação de uma agenda ambiental protetiva. Vai ficar para outro dia, tá? Vou trazer algumas referências para vocês mostrando qual o impacto, por exemplo, da sojicultura no Brasil, essa sojicultura de exportação no ambiente, tá? Inclusive, estudos recentes, inclusive estudos de gente graúda dentro da ciência brasileira, como o Raoni Rajão e o Britaldo Filho, da UFMG, que publicaram em revistas muito importantes no mundo, mostrando o valor da floresta de pé. Pelo menos 10 vezes mais. Renda, tá? Renda. Se a gente for ocupar a Amazônia do jeito que esse cara quer aqui, ó, se preparem para as maiores tragédias ambientais do Brasil, inclusive sobre o, o, a área, né, do Brasil, o agro, que tende a sofrer muito, por exemplo, com redução de rios voadores que sustentam chuvas no centro-oeste, sudeste, sul. Se a gente cair na lorota desse candidato freestyle, a gente tá ferrado, tá? A gente tá ferrado. Até.